Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, trago a vocês o resumo dos evangelhos lidos e meditados nesta 14ª semana do tempo comum, para podermos alimentar a nossa vida espiritual e esforçar para praticar e colocar na vida cotidiana todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta 14ª semana do tempo comum do ano A começou no domingo, no dia 5/7, onde meditávamos o convite amoroso de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Já iniciamos esta semana do tempo comum, já meditando sobre o coração manso e humilde de Jesus Cristo. E esse convite todo especial de Deus para nós, vinde a mim. De fato, é no coração amoroso de Jesus que nós encontraremos o verdadeiro descanso. Não em outros caminhos, não em outros corações, mas somente no coração de Jesus. O cansaço dessa vida, as lutas diárias contra o pecado, a luta também pela sobrevivência, tudo isso só encontraremos refúgio e descanso no manso e humilde coração de Jesus. E Ele pede ainda mais de nós, que nós assemelhamos a esse coração. Nos tornamos assim humildes e bondosos quando aproximamos desse coração. Que o coração de Jesus seja também o nosso coração. Peçamos em nossas orações cotidianas que Ele nos dê, antes de tudo, humildade para reconhecermos que não somos nada sem a sua misericórdia, e a mansidão para amarmos todos os nossos irmãos e ao próximo como Ele nos ensinou. Dai-nos, ó Senhor, um coração semelhante ao vosso. Na segunda-feira, no dia 6, a Igreja celebrou a memória de Santa Maria Gorete, que viveu o martírio por defender a sua virgindade. Maria Gorete era uma jovem italiana que se destacou por sua vida, por sua piedade e amor a Jesus desde pequenininha. Aos 12 anos, um jovem tentou seduzi-la e à força tentou abusar dela, e ela resistindo até a morte. E assim, naquele momento, na sua morte, ela perdoou aquele bandido, aquele jovem que tentava abusar dela, e ela foi morta a facadas. E esse jovem ficou preso por 27 anos. Depois se converteu e entrou para a congregação dos padres menores de São Francisco, os frades capuchinhos, e depois faleceu. Veja que o exemplo de Santa Maria Gorete para nós hoje, além de defender a pureza do nosso corpo e a pureza da nossa alma diante de tantas insídias de Satanás, devemos também perdoar sempre aqueles que nos fazem mal. E no Evangelho temos o episódio da mulher hemorraísa, que por 12 anos sofria com essa doença, e ela pede a cura no seu interior, no seu coração, pensando que ao menos conseguisse tocar as vestes de Jesus. E assim ela o fez. E Jesus, olhando para ela, vendo a sua fé, a curou. Caríssimo, Jesus é capaz de curar-nos e de devolvermos a vida. Não importa a doença, não importa o quanto tempo estamos com uma doença, a qualquer momento Deus pode agir. Cabe a nós a fé e a perseverança. Na terça-feira, no dia 6,
Meditamos o Evangelho no qual Jesus, ao ver uma grande multidão, sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa é uma realidade não muito diferente de hoje. Quantas ovelhas desgarradas, perdidas, por falta de santos pastores. Sabemos que a messe é grande, os trabalhadores são poucos porque muitos não se interessam por Jesus e pela igreja e não querem aceitar o desafio de seguir Jesus. Cabe a nós, enquanto igreja, atender ao pedido do nosso Mestre. Pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Pastores escolhidos do coração de Jesus, destemidos a ponto de entregar a toda a sua vida pela missão, gastando-se e desgastando-se por ela. Quantos exemplos nós temos de pastores assim, que não estão se autopromovendo, não procuram sair nas grandes mídias, mas está no dia a dia fazendo o seu trabalho com amor às suas ovelhas, sem o reconhecimento social. Oremos por todos os nossos padres, nossos pastores, os bispos, para que a cada dia seja configurado ao coração de Jesus. Também rezamos pedindo novas e santas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas. É dever nosso rezar pelas vocações. Na quarta-feira, no dia 6, meditávamos a escolha dos 12 apóstolos e os poderes que Jesus dá a eles. A escolha desses 12 apóstolos é o projeto primeiro e simbólico da restauração de Israel. Esta restauração agora se dá não somente ao povo de Israel, mas após a ressurreição de Jesus, ela se amplia e se estende a todo mundo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. E a igreja, que é o sustentáculo da verdade, que também é apoiada na rocha firme Cristo e na autoridade de Pedro, guiada pelo Espírito Santo, tem como objetivo acolher todas essas ovelhas dispersas num caminho seguro, que é o caminho do que leva à salvação. Lembremos de rezar todos os dias a Deus para que Ele nos envie bons pastores e dignos ministros do novo Israel, que é a Igreja Santa. Operários fiéis ao mandato que receberam e capazes de se compadecer das ovelhas. Peçamos essa graça a nosso Deus, a nossa igreja. Na quinta-feira, a igreja celebrou a memória de uma santa muito importante para nós brasileiros, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. A primeira santa canonizada a ter vivido em terras brasileiras, conhecida como Santa Paulina. Ela é muito querida pelos fiéis por ter se dedicado ao cuidado dos pobres, à educação dos órfãos, e acabou fundando uma congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Foi beatificada em 1991 e recentemente canonizada por São João Paulo II em 2002. Ela sentiu na pele, caríssimos irmãos, o abandono, a doença, até mesmo ao ponto de ser amputado um dos seus braços por causa da diabetes. Ela mesma sofreu o desprezo das suas irmãs, foi perseguida por calúnias e falsas mentiras, sentiu na pele aquilo que Cristo sentiu no Horto das Oliveiras e na sua paixão. E no Evangelho desse dia, na quinta-feira, também nós ouvimos falar exatamente dos desafios que tem um missionário. Ser um discípulo missionário de Jesus é ser sinal de contradição. Sabemos bem disso. Seremos exclusos, repulsos, perseguidos neste mundo.
pois a maioria não quer se deparar com a verdade de Deus, a verdade da religião. Mas Jesus prevê a seus discípulos que não é vida fácil ser seu seguidor. Martírio, indiferença, tudo, mas tudo isso é louvável, pois de graça recebemos, também de graças devemos dar a nossa vida. Não precisamos de muitas coisas para anunciar o Evangelho, basta pregarmos o Evangelho com a vida no nosso dia a dia. Este é o maior sinal de adesão a Jesus Cristo. Na sexta-feira, no dia 10, Jesus, no Evangelho, faz um sermão profético a seus discípulos. Ele nos diz: eis que eu envio-vos como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Somos nós, caríssimos, discípulos de Cristo? Se sim, lembre-se, estamos sujeitos a essa profecia. Somos ovelhas no meio de lobos que querem devorar a nossa vida espiritual, querem nos tirar Deus, querem nos afastar de Cristo. O próprio Jesus foi esse cordeiro manso que viveu no meio dos lobos do seu tempo, e ele venceu todos, sendo simples como as pombas e prudente como a serpente. Enfim, não temos outro caminho a trilhar a não ser esse. Mas há também neste caminho uma grande tentação. Por ser a ovelha mansa, humilde, simples, queremos às vezes nos tornar como lobos, por causa da sua ferocidade, por causa da sua força, ou até mesmo nos aliar aos lobos. Atenção! Cristo nos envia como ovelhas. Lembremos disso. Por quê? Porque não é da nossa força, não é da nossa sabedoria, mas é na nossa fraqueza que nos tornamos fortes com a graça de Deus. E perseverar até o fim, isto é, em todas as tribulações que as ovelhas podem suportar enquanto viver, na paciência e na constância. E assim seremos salvos. Peçamos a graça da perseverança no mandamento de Jesus. E no sábado, dia 11, Jesus nos chama a atenção de cada um de nós para estarmos sempre nessa posição humilde de discípulos, de não querer ser mestres da lei, de querer ensinar como Jesus deveria ter ensinado, não querer ensinar aquilo que a igreja deveria ser ou fazer. Nos coloquemos na nossa posição de simples discípulos, seguidores de Jesus. E não precisamos ter medo de nada e de ninguém, porque o nosso Mestre virá em nosso auxílio. Ele quer apenas a nossa fidelidade, pois esta é a nossa salvação. Essa fidelidade, pois como ele diz nesse sábado no Evangelho, quem me declarar diante dos homens, eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o contrário também, quem negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai do céu. Deus nos quer no seu reino celeste, mas para isso, antes precisamos assumir nosso lugar de discípulo e testemunhar Jesus sem medo diante dos homens. Que Deus nos dê essa graça. Enfim, caríssimos, encerramos essa semana, essa 14ª semana do tempo comum. Quantos ensinamentos belos tem o Evangelho para nos transmitir a cada dia. Vamos acompanhar, vamos meditar nessa escola do tempo comum, em busca da santidade, colocando nosso coração no coração de Jesus, nos descansando nele
e continuamos assumindo a nossa vocação de discípulos missionários neste mundo, cheios de lobos, mas sustentados pela graça de Deus. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito